entendendo por que o orixá te busca. O orixá não te busca porque você tem uma obrigação. O orixá te busca por ancestralidade e não por, você é obrigada a isso. Não, no primeiro momento eu fui buscar a cura para minha filha, buscar a cura para minha família, buscar o equilíbrio para minha casa, quando eu me iniciei no santo pelas mãos do finado Alex Dias Maciel, a Jagunã, como era chamado meu pai, dentro de Mato Grosso. A costa que chegou através do navio negreiro na costa brasileira, partindo de Salvador, Bahia. Então aí começa a minha história de vinda para cá na questão da ancestralidade. Dentro da questão da família tradicional, já tem 16 anos que eu sou do culto tradicional brasileiro, que é o candomblé tradicional brasileiro, iniciada pelo babalorixá Alex Dias Maciel, falecido já, concluídas minhas obrigações junto da casa de Vera de Bagã, no Rio de Janeiro. Então hoje eu sou iniciei no Quito, partindo de finado babalorixá Alex Dias Maciel, e hoje sou da família de Tata Fumutinho, Vera de Bagã do Rio, família de Jeje. E o culto de Jeje, ele é o culto aonde Becém, que dentro do culto Queto se chama Oxumaré, dentro do culto Jeje se chama Becém, que é o orixá considerado a serpente, né? O orixá da renovação, do conhecimento, ou como muitos o conhecem, o senhor do arco-íris. Então, dentro da nação de Jeje, ele é considerado o pai da nação. Então, hoje eu sou pertencente desta família e sou iniciada também no culto tradicional nigeriano de Ifá. Então, meu nome dentro de Ifá é Ifá Pomile Olamide. Sou da família Akane, a família tradicional nigeriana. Somos a 4ª geração dentro do Brasil, partindo da vinda da tradição da África, que dentro do Brasil nós temos 2 gerações. E o que mais eu posso dizer? A tradição, ela entrou na minha vida partindo de um compromisso que eu fiz com o orixá quando a minha filha teve que passar por uma cirurgia que ela corria risco de vida. Então a gente já tinha um caminho dentro do santo e eu me reconheci dentro do santo partindo desta necessidade, e dessa necessidade veio o reconhecimento como mulher negra, veio o entendimento e o reencontro com a família biológica. Quando eu tomei minha obrigação, iniciei a Oxum dentro do culto de Yami. Retomei a vida pessoal com a minha mãe biológica, porque Oxum é o útero, Oxum é a vida, Oxum é a fertilidade, e é através de Oxum que todos os orixás vêm. E uma das exigências espiritual de Oxum foi que houvesse o perdão maternal para que eu desse vida a outras vidas. Então foi quando a proximidade da minha mãe biológica retomou, onde eu fui conhecer a nossa tradição, a nossa vida pessoal e toda a minha história pessoal, aonde minha mãe falou sobre meu avô, meu bisavô, sobre a nossa descendência, o povo preto. Que nós somos considerados uma comunidade tradicional devido à nossa cultura, à vestimenta, à comida, ao propósito de seguir uma linhagem ancestral, a trazer para dentro da sua casa aquilo que você aprendeu com seus mais velhos, com seu pai, com sua mãe, com seus avós, né? A tradição é a roupa, a tradição é a cantiga, a tradição é o pé no chão, a tradição é o comer com a família,
é o celebrar, é o dançar com o orixá, é cantar as cantigas sagradas, é lembrar que a folha, a água e tudo que nós temos vem da base nossa ancestral, da manutenção da nossa vida dentro do planeta. Então é reconhecimento da sua força, reconhecimento dos seus antepassados. E só dentro da religião de matriz africana e afro-brasileira é onde a gente pisa na nossa ancestralidade e retoma o nosso caminho de fato, né? Como povo preto, como povo de axé, como povo de tradição, como povo que vai buscar sua cultura, seu canto, vai buscar o entendimento da sua língua, vai buscar o porquê que desde criança você sempre gostou de folhas, você sempre buscava pegar uma folha para poder fazer um chá, porque isso está no nosso DNA, era aquilo que nossos avós, nossas bisavós faziam quando alguém adoecia. Então isso já está intrínseco, né? E quando você vem para dentro do culto, minimamente, gradativamente, a cada etapa que você vai cumprindo, você vai se redescobrindo na sua matriz africana ancestral, se descobrindo no seu posicionamento quanto ser humano, na força que você sempre teve, mas parece que você passa a ter mais, mas não é que você também passe a ter mais, mas à medida que você vai se empoderando da sua ancestralidade, da sua descendência, da sua cultura, você consegue entender que a tradição está dentro de você, no chá, na forma de conduzir, na sua reza, na forma de inserir, na forma de rezar, na forma de celebrar, na forma de ser negro dentro da sociedade, de fazer os enfrentamentos, e a tradição te dá todas essas bases. Essa pergunta, ela é até... Eu falo que é até difícil de responder, porque pra gente é muito natural, sabe? Cuidar das plantas, cuidar da água, cuidar dos espaços, fazer reflorestamento é algo assim que a gente não faz por uma obrigatoriedade e assim vai dizer assim, a gente tá fazendo porque a gente quer manter o meio ambiente, a gente precisa manter o meio ambiente, é uma questão de viver, né? De viver melhor, de construir espaços melhores, contato com os orixás através da fauna, da flora, dos biomas, mas é algo assim que é muito natural, não é algo assim, vamos fazer tal coisa porque precisa de tal resultado. Não, a gente faz isso naturalmente, a gente vai para as matas, para as florestas, a gente faz limpeza de rio, a gente faz limpeza de barranco, a gente faz limpeza de lugares onde eu acredito que aquelas coisas que são colocadas não são por pessoas da tradição, são pessoas que vão lá em determinados lugares, cachoeira, deixa a água com barro, deixa um monte de coisa que a natureza não consome. Eu acredito que não é de uma casa aonde educa que barro, o orixá não come barro, o orixá não come quartinha, mas a natureza absorve a fruta, a folha e tudo mais que for colocado ali. Então nessa parte a gente tem um cuidado maior na questão da educação, se vai levar alguma oferenda para a natureza, sempre que sejam elementos que sejam absorvidos pela própria natureza, pelo próprio chão que ali está. Nada que seja degradável à natureza. Então a gente tem essa preocupação. A outra preocupação nossa é vidros, coisas descartáveis, não usamos nada disso em específico quando a gente vai fazer oferendas fora. Então o meio ambiente para nós, assim, sem ele a gente não tem religião, não tem tradição, não tem cultura, não tem orixá, porque o orixá depende de cada alimento que existe dentro do meio ambiente, de cada folha, de cada bicho, de cada reserva de água, de cada folha aquática, de cada bicho que tem na água. Tudo o orixá depende para que a energia dele se manifeste na nossa tradição, na nossa cultura e também garanta a sobrevivência do nosso povo, né? Partindo da produção
do que a gente come, porque tudo que a gente planta, a gente consome, seja através dos ritos sagrados, ou seja através da alimentação pessoal. E a gente precisa de estar com tudo isso assim, muito bem cuidado, né? Muito bem cuidado para que os nossos descendentes possam ir numa mata, colher uma folha de uma árvore centenária, ou simplesmente ir até lá fazer a cerimônia de agradecimento por aquele ser sagrado que está ali. Não diferente dos indígenas, a planta, as folhas e os animais é a base da nossa sobrevivência. Sem eles nós não existimos como tradição. Nós seríamos um povo sem culto, sem cultura e sem vida. E vocês trabalham com algum tipo de produto orgânico, como geração de renda, alguma coisa assim? Produto sustentável economicamente? Efetivamente, aqui dentro da minha casa, o que é para nós o sustentável? A gente usa as garrafas PET para fazer muda. O que é colhido, que não é usado, vira adubo, né? As folhas de cocô, por exemplo, depois que elas são usadas na tradição, elas voltam para a terra, elas retornam para a terra, vira adubo. Aquilo que foi usado lá na produção do acaçá volta para a terra, vira adubo. Quando existe alguma oferenda que a gente possa colocar no pé das nossas árvores, também retorna para se tornar um adubo. E o sustentável para nós efetivamente garantir que o que a gente produz a gente sempre tenha. Então, a gente minimamente latinhas, objetos que não são usados são vendidos e revertidos em material que possa ser usado. As nossas roupas não são feitas de tecidos assim, vamos dizer, de tecidos muito inferiores, porque senão a gente tem que tá sempre fazendo, tá sempre renovando isso, vai aumentar, além do consumo, também aumentar a quantidade de lixo. Então a gente reaproveita várias coisas. E quais as principais lutas e demandas enfrentadas pelos povos do qual a senhora faz parte? A principal dela é a intolerância religiosa. A principal é o racismo estrutural, porque é a religião de preto, a religião de macumbeiro, a religião de demônios. Então a principal luta é a intolerância. E há organizações que atuam ou apoiam os povos tradicionais de terreiro aqui no estado? Como você avalia essa atuação? A única organização que nós temos condição de dialogar sobre as nossas demandas se chama Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. E as relações que nós temos com algumas lideranças dentro das estruturas dos conselhos. Mas nós não temos assim vamos dizer assim, o secretário não vai me ligar agora para amanhã estar com ele conversando, né? Partindo disso. Mas todas as vezes que a gente precisa ser ouvido por alguma demanda, a gente tem sempre que mover grandes pedras para que entendam que povos e comunidades tradicionais de matriz africana, eles não estão ali para deliberar relações religiosas. Eles precisam de políticas estruturais, de políticas de defesa, de políticas que garantam a sobrevivência da própria tradição e das pessoas. E principalmente nós somos gerador de emprego e renda, né? Principalmente porque nossas roupas são feitas por costureiras, por bordadeiras. O agdá que a gente compra das fábricas que vendem, a gente compra dos comércios. Então a gente gera emprego e renda direto e indireto. E a nossa sobrevivência não se dá com recurso público, ela se dá do nosso próprio recurso, do nosso trabalho pessoal, da nossa vida pessoal que mantém a nossa casa. Então tudo que a gente produz, desde a comida que a gente faz, a gente gasta dentro dos mercados, gasta dentro das lojas, e ainda o entendimento deles que nós somos um povo, né? Mas nós geramos, vamos dizer assim, de 30% a 40% do recurso. Nós geramos
emprego e renda aqui, mas ainda assim eles não nos atendem no que a gente precisa. O que eu quero dizer com isso? A nossa farinha de acaçaia é a mais cara do Brasil, o nosso obi, que é a semente principal da nossa tradição, você não acha nada menos de 25, 30 reais aqui dentro de Cuiabá, que a gente compra no Rio e São Paulo por 3 reais, 4 reais. É que a gente paga isso de pessoas que não são da tradição. Eu acredito que a grande maioria que ainda abre as lojas, a grande maioria não são povo da tradição efetivamente, são comerciantes e aproveitam do povo de axé. Enquanto no Rio de Janeiro você acha um Agdá gigante por 15 reais, aqui você não paga menos de 100, 120, 150. Então assim, não tem uma política de tabelar os produtos. O nosso cabrito é o cabrito mais caro do Brasil. A gente compra um cabrito para obrigação, você não paga menos de 800 reais. Enquanto no Rio você paga 200, que é o mesmo que a gente usa aqui. Então, quando fala assim, é para fazer as coisas para o povo da tradição de matriz africana, tudo é mais caro. Se eu chego num lugar, se você vai lá, a pessoa cobra 40. Se me vê, identifica que eu sou de matriz africana, de mim vai cobrar 80. Então essa relação, essa disparidade, e acaba que a gente acaba consumindo isso. Por isso que eu falo que a gente acaba gastando, comprando aquilo, gerando mais recurso, e a gente não tem nenhuma política que garanta que esse ICMS desses produtos vendidos retorne em ações para a comunidade, retorne em benefício para dentro da escola, retorne em benefício no atendimento social. E a gente tem uma base de custo muito alto. Outro exemplo que eu posso dar para você, nós temos madeiras. Eu acredito que o próprio programa REM tem que fazer uma avaliação com um grupo, no meu ponto de vista principal. Cadê os relatórios de cada liderança que foi lá colocada, né? Eu acredito que eu estou vendo sobre o meu ponto de vista que não está chegando a nós. Ah, foi colocado a pessoa X. Então, cadê o seu relatório? Quais foram as comunidades que você visitou? Nós tivemos reunião, passamos isso, isso e isso. Porque eu acredito que essa manifestação de interesse também perpassou por esse grupo. E a gente fez a divulgação nas nossas redes e tudo. E nós tivemos um mínimo acesso, mas teve muito acesso de povo quilombola, teve muita aqui, são pessoas que estão no programa REM das outras ações, teve manifestação de outros grupos de ecologia, outros grupos de PCTs, de Castanheira, mas eles não veio pelo comitê, eles vieram por outros mecanismos. E a gente recebeu toda a informação do Leonardo, da Joana, da Vânia, do Marcos, né? Do Marcos de cabelo de cachimbo, deles efetivamente. Ninguém do grupo falou assim, vai ter esse projeto aqui, a senhora entra. Então eu acredito que da mesma forma que eles foram eleitos em plenária, que é o que dificulta de repente eles dissolverem o grupo, porque eles foram escolhidos por plenária pública, né? Então minimamente deveria estar tendo esse retorno. E a senhora acha que esse grupo não acaba sublevando o comitê? Não é assim? Todos não deveriam fazer parte do comitê? Não deveria ser o comitê, o grupo? A gente também pensou assim quando foi feito essa solicitação. Porque efetivamente o comitê, ele tem que trazer as demandas sociais, ele tem que bater na porta dos seus, né? Então a nossa briga sempre dentro do comitê falou, trazer projeto, capacitação, o REM nos deu a capacitação, fizemos a oficina e fomos estudando para nos capacitar para entrar no projeto. O nosso instituto entrou, mas a gente agora está na parte da mentoria, mesmo assim a gente tem as dificuldades técnicas, já conseguimos pessoas que podem executar a estrutura técnica, nós somos a pessoa do pé no chão que vai lá, carpir, vai organizar tudo. Porém, lá no comitê é onde a gente tem que fazer os encaminhamentos, né? Efetivamente tem que fazer os encaminhamentos. A gente não quer que ninguém perca o projeto, o trabalho em si, mas a gente precisa fazer com que a coisa ande. Precisa fazer com que a coisa ande. E tem mais alguma coisa?
Para mim está ótimo. A senhora queira dizer sobre esse assunto, sobre a comunicação, sobre a aproximação do programa REM, os povos tradicionais, o comitê, que a senhora acha que é importante? Eu não perguntei, não falei? Ou não falou? Eu acredito que, também concordo com você na parte que eu tenha respondido, eu acredito que várias coisas pontuais, mas reafirmando, se houver a possibilidade de uma comunicação ampla, onde haja um acesso maior, por exemplo, agora nós vamos ter a oficina, mesmo que nós sejamos liderança, que nós entremos em contato com muitas pessoas, a gente tem que dar visibilidade para essa oficina antes dela acontecer, para garantir que a gente chegue, por exemplo, em Cáceres, não tenha lá só 30 famílias da tradição, que tenha 100, né? E a gente conhece 30, esses 30 conhecem mais alguns, mas quando a gente torna público, a gente abre para que todos participem de uma maneira integral. E não fica, no momento nós estamos assim, juntando os povos e cada um juntando o seu povo e trazendo. Se existe a possibilidade de uma comunicação mais ampla, dizer sobre o projeto, da importância dele, que é para que o comitê escolha uma nova liderança, por que nós temos que escolher? Sabe aquela coisa do ABC, que parece que todo mundo sabe, mas na realidade não sabe? Então é isso, esclarecer, olha, é preciso que você se reúna, a inscrição está em tal lugar, em tal site, desta maneira, porque a gente lida ainda com pessoas que não sabem. O programa REM para o comitê e para os povos tradicionais? Não, efetivamente não. O que a gente sabe é quando a gente é convidado para um edital. Quando a gente é convidado para um edital, a gente sabe que o REM está desenvolvendo uma política que vai trabalhar povos e comunidades tradicionais. O acesso nosso dentro da GIZ, por exemplo, é a Joana. Então, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente tem contato com ela, mas não é algo assim, a GIZ está ajudando nisso, vai fazer agora as oficinas. A gente sabe porque a gente está lá dentro. Eu sei porque eu estou dentro do grupo, faço parte do grupo, colaboro com a construção das oficinas e as demandas que estão vindo, mas não é algo público, não é algo que todo mundo sabe que a GIZ que está fazendo, que a GIZ que está mobilizando, que a GIZ que está vendo veículo de forma para poder fazer as oficinas em 47 municípios, pagar as pessoas para ir, os seus palestrantes, levar os conselheiros, levar a sociedade civil. Ninguém sabe disso. A gente sabe que é eles que vão estar mobilizando, mas o efetivo geral não. Então dá a entender que quando esse projeto acontecer, o Estado que fez. Entendeu assim? É o Estado que fez, porque não vai faltar gestores estaduais para estarem nas atividades, né? Foi o Estado que fez, foi a mobilização da gestão que fez, foi o apoio, mas ninguém sabe que nosso recurso não sai, o nosso PTA não foi aprovado, que nós estamos sendo barrados dentro da própria estrutura da gestão, porque o que antes era considerado acesso para todos hoje já não é mais. Enquanto um conselho tem carro à disposição deles, a gente não tem nenhuma diária para ir ali em Cáceres fazer uma atividade, enquanto outros têm carro, motorista, gasolina, combustível para viajar o estado inteiro. Então, isso o povo também não sabe. Aí quando faz toda uma estrutura dessa, o que é 360 mil para o Estado? O que é 360 mil para você criar políticas de afirmativas conhecendo povos? O que é um trabalho de 47 municípios fazendo dentro de toda uma estrutura? Esse é um projeto mínimo para eles, mas todas as viabilizações foram dadas não para nós, não. E se o GIZ não nos acolhesse, ia ser não executar. E o que você acha que pode ser feito para melhorar essa comunicação do programa REM para com os PCTs? Criar, se tornar público. Efetivo assim mesmo, público. O programa GIZ está apoiando o comitê, todos os povos relacionados, e o projeto é esse. Igual foi feito na manifestação de interesse, quando, esqueci o nome dele agora,
Ele, um rapazinho careca, esqueci o nome dele. Leonardo? É o Leonardo, acho que é o Leonardo. O Leonardo falou, fez um vídeo, saiu no site falando do programa e da lista das instituições que saíram. Então, algo assim dizer, quem está fazendo somos nós. Nós estamos fazendo isso por conta disso. Os desafios são 13 povos que nós vamos atender, que estão sem recursos, não tem apoio. Nós não temos apoio jurídico, nós não temos apoio institucional, nós não temos apoio financeiro. E nós, agora, mediação da Vânia, nossa presidente, que ela que levou nossas dificuldades para dentro do programa, e o Leonardo nos agarrou. Literalmente, sabe assim, quando você está na beira do rio descendo, aí alguém passa a mão e cata você e puxa da água, assim que o Leonardo fez conosco. Literalmente isso, porque de todas as formas tentam nos abafar, nos apagar, vamos dizer assim, é uma política de extermínio visível, literal. E a senhora conhece, em 2020 foi feito um grupo de acompanhamento durante a oficina do REM em 2020 com povos e comunidades tradicionais, para poder tentar ser a ponte entre o comitê, os povos tradicionais e o programa REM. A senhora conhece esse grupo? Sabe se ele está funcionando ou não? Qual é a sua avaliação? Nós estávamos um dia, inclusive eu apresentei o nosso projeto, todas as instituições que foram no relatório que foi feito lá, as pessoas selecionadas que deveriam estar fazendo essa ponte, nós não temos comunicação com ninguém. E nem sabia que o grupo está funcionando. Efetivamente, quando a gente precisa de alguma coisa, eu mandei mensagem numa questão do relatório que estava, sobre o nosso ponto de vista, inadequado. Foi feito o reajuste, mas quando a gente precisa falar alguma coisa, fala diretamente com Joana. E agora que a gente está dentro do projeto, a gente fala diretamente com os professores, esclarece por lá. Mas eu pensei que nem tinha esse grupo, porque na última reunião que a gente teve com a moça do IBGE, a nossa solicitação de integração de povo de terreiro sequer foi encaminhada. E você acha que vale a pena manter esse grupo? Se ele for mantido, precisa melhorar ou não? Eu acho que vale a pena mudar. Eu acho que vale a pena mudar o grupo, porque se foi montado esse grupo é porque a gente precisava de uma ponte de acesso. E mesmo que exista algumas pessoas trabalhando, dizendo que estão representando o quilombo, representando o povo de terreiro, representando isso, nós não estamos tendo acesso a nada. Então isso inviabiliza até o trabalho nosso, porque a gente não sabe nem como caminhar. Porque infelizmente pode acontecer de alguém estar recebendo e não estar transmitindo a informação. E pra gente também isso inviabiliza, se é para fazer uma parceria com o comitê, Se é simplesmente para estar uma vez por mês nas nossas reuniões dizendo quais são as tratativas, a gente não tem recebido nada. O que nós tivemos pontualmente desse projeto foi a oficina com a Larissa, que era a oficina que começou as capacitações por conta do recurso. Nós fizemos toda a oficina com ela. E dali todas as dinâmicas dos próximos projetos aconteceu, que beneficiou 2 instituições dos PCTs que fazem parte do comitê, mas partindo daí nós tivemos um outro chamamento. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.